Eu sou a Lisa Ampierre, médica geriatra, especialista no tratamento de demências, principalmente na demência de Alzheimer. Nesse vídeo, eu vou falar quando a gente precisa pensar que o idoso não pode mais morar sozinho, que ele precisa de ter assistência de alguém ou até mesmo deixar a sua própria casa. É um tema difícil, mas faz parte do cotidiano e da história da família das pessoas que convivem com pacientes portadores de Alzheimer ou portadores de outras demências. Então eu vou dizer por que isso acontece, em que momento a gente precisa se atentar a essas informações e, a partir daí, como tomar a melhor decisão. Quando a gente fala de um paciente com demência no estágio inicial e no estágio leve, a gente ainda consegue, fazendo pequenos ajustes, garantir a independência dessa pessoa. E ela ainda assim tem condições de tomar os seus próprios remédios, de utilizar o fogão, de organizar os seus próprios horários dentro de casa, desde que a gente tenha uma supervisão. A partir de quando a pessoa começa a ter dificuldades de preparar as próprias refeições, de se lembrar dos horários das alimentações, de se lembrar de tomar os medicamentos com segurança, de ficar um pouco mais arriscado ela ficar sozinha, porque pode ter uma queda, pode precisar usar o banheiro à noite, ou até mesmo pode sair de casa e se perder fora de casa e não ter ninguém sabendo que essa pessoa saiu, acende um ponto de alerta pra gente. Isso significa que a gente precisa de uma supervisão mais próxima dessa pessoa com a demência. Essa supervisão, ela pode acontecer tanto por uma pessoa da família, quanto, se for também da vontade da pessoa, por meio de câmeras, por meio de dispositivos inteligentes, ou até mesmo por meio de cuidadores formais, que vão ser contratados para ficar com essa pessoa em casa, tá? Caso a família entenda e o paciente entenda que não quer de forma alguma alguém estranho dentro de casa, é hora de começar a pensar se esse idoso vai sair da própria casa para ir para um outro lugar, seja a casa de um familiar ou seja alguma instituição. Então, recordando, um idoso que pode utilizar o fogão e esquecer desligado ou esquecer ligado, ou pode começar a não saber tomar os seus remédios e, a partir disso, descontrolar pressão, diabetes, tireoide ou mesmo a demência. Uma pessoa que esquece para onde vai, que pode sair de casa e não saber voltar para a própria casa. Ou uma pessoa que começa a ficar tão só dentro de casa, a não interagir com ninguém, a não se levantar, a passar horas diante da televisão ou horas sem se alimentar. É hora de ter atenção. Essa pessoa começa a precisar de um cuidado especializado com ela dentro de casa. Quando a gente fala de uma pessoa que vive sozinha e que tem uma demência, a gente precisa saber que essa pessoa convive menos com outras pessoas, estimula menos o seu próprio cérebro através das conversas, mas, ao mesmo tempo, pode ter um estímulo maior de tentar sobreviver no seu próprio meio. Então, quando a gente pensa em colocar um cuidador ou tirar essa pessoa do ambiente e levar para a própria casa, a gente precisa entender que o nosso objetivo é garantir a segurança, mas ao mesmo tempo garantir a autonomia. Sempre a gente precisa pensar o que ele ainda é capaz de fazer. Essas coisas eu vou estimular, mesmo que eu precise de uma supervisão. E aquelas coisas que são arriscadas, eu vou supervisionar ou eu vou assumir o cuidado. Então, tirar a pessoa idosa de sua própria casa é um tema muito difícil de abordar, exige muita delicadeza, exige uma avaliação muito individualizada. Muitas vezes a gente não consegue falar longamente sobre isso na consulta
mas é algo que precisa ser pensado e precisa ser discutido, porque faz parte do tratamento garantir a segurança dessa pessoa, certo? Então fico disponível para dúvidas e a gente se encontra no próximo vídeo.